Eu sou a Mônica Morim e este é o programa Gestão da Água no Brasil. Histórias e histórias, ou Gestão da Água no Osso. Eu sou Paulo Paim e vocês já sabem, mas nunca é demais repetir, informar a todos que esse programa Gestão da Água no Osso, ele faz parte de um projeto mais amplo, um projeto maior que a Mônica e eu criamos, que se chama Águas de Todos, está ali bem atrás da Mônica. O programa Água de Todos foi criado exatamente com essa intenção de poder abraçar programas como esse, com o objetivo de conversar sobre a gestão da água no Brasil, através e conhecer a história, né, da gestão da água no Brasil através das histórias e das histórias que os nossos convidados trazem. E também socializar com todos que se interessarem as coisas que nós aprendemos aí ao longo da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal. E, evidentemente, na medida em que conversamos com os nossos convidados, continuamos aprendendo, não? Mônica. Nossa proposta é conversar sobre a gestão dos recursos hídricos brasileiros a partir das histórias e das histórias contadas por seus atores, mostrando conceitos da gestão a partir das vivências e das experiências dos nossos convidados. Experiências e vivências que nem sempre são contadas ou mostradas. Nós temos um interesse também nos bastidores da gestão da água no Brasil. Será que o nosso convidado de hoje tem bastidores para contar? Nesse episódio, nós vamos falar sobre gestão da água em um estado brasileiro, né? Nos nossos programas, vocês que têm assistido a todos eles sabem que a gente conversou sobre vários assuntos, mas não sobre a história de um estado. E nós vamos começar pelo estado de Alagoas, e para isso nós convidamos nada mais, nada menos que essa figura que é o Alex Gama. Alex, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso programa Gestão da Água no Osso. A ideia de gestão da água no osso eu sei que te é muito cara, né? Porque trabalhar com praticidade, de forma pragmática, de maneiras que tenha resultado, se converse menos e se haja mais. É, Conta para nós, Alex, um pouquinho quem é o Alex, como é que, do ponto de vista profissional e pessoal também, tu acabaste chegando para ser uma das referências da gestão da água no Brasil. Primeiro, obrigado, Paim, obrigado, Mônica, né, por me convidar a fazer parte desse programa. Para mim é uma honra muito grande, né? Para mim é uma honra muito grande poder conversar um pouco sobre gestão de recursos hídricos em Alagoas, né? Um pouco da minha experiência que eu tive no Brasil. Então, me sinto muito honrado, muito lisonjeado em ser lembrado, né? E aí, como você falou que seria o primeiro programa a falar de um caso específico de gestão de recursos hídricos, a implantação do sistema de gestão no Estado, aí me veio em mente agora, né, que a nossa República ela foi proclamada por um alagoano também, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, estamos iniciando aí uma nova era também aí na gestão da água no osso. Boa. Bom, mas o Alex Gama é engenheiro civil formado aqui na UFAL, né, Universidade Federal de Alagoas, e a UFAL tem mandado muitos estudantes para fora para fazer pós-graduação, em especial São Paulo, né, São Carlos e Rio Grande do Sul, Porto Alegre com o IPH. E eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado no IPH em 96, eu fui para lá, né, concluí minha graduação em 95. 96 estava no Rio Grande do Sul, antes mesmo da promulgação da 9433, né, que é de 97. A gente já estava discutindo gestão de recursos hídricos e o professor Lana, né, me conduzindo aí nesse processo do mestrado em Porto Alegre. De lá eu fui ser consultor, né, no programa de gerenciamento de recursos hídricos do estado da Bahia, chamado
PGRH, que o Banco Mundial, no investimento feito lá no governo da Bahia, estava fazendo um trabalho gigante de gestão e eu fui convidado, fui selecionado e passei 3 anos em Salvador, trabalhando a implantação do sistema de gestão de recursos hídricos no estado da Bahia. E aí foi em 98, 99, até o ano de 2000, quando eu voltei para casa, né, e montei a Gama Engenharia e Recursos Hídricos Limitada, e já está aí com seus 23 anos, né, que eu estou à frente. A empresa já tem 30 anos, era uma empresa que um irmão meu havia criado e eu só mudei o objeto, comecei a tocar. E, bom, e de lá para cá tem muitas histórias, né, de trabalhos no Tocantins, Minas Gerais. Fui secretário de Estado no ano 2010 com o Teotônio Vilela, por uma amizade que eu tenho aqui com a turma, né? E por aí vai. Deixa eu te interromper, Alex, que a gente já falou sobre isso, mas eu tenho uma curiosidade. Assim, tu é engenheiro, como tu disseste, não é? E a engenharia civil tem vários ramos, digamos assim, né? Várias terminalidades. Por que água? Por que não construção de concreto? Pois é, engraçado, né? Essa pergunta eu me fiz lá atrás também, quando eu estava na engenharia, porque todos os meus colegas de engenharia era estradas, era concreto, era cálculo estrutural, era e eu não me contentava com aquilo, eu não me via, né, na construção civil. E aí a professora Cleuda, que inclusive também fez o doutorado dela no IPH, professora da UFAL, ela estava me orientando num trabalho de conclusão de curso sobre a bacia hidrográfica do Rio São Miguel. Na época, a gente pegou um fio dental para calcular, né, os comprimentos de rio, um papel milimetrado em cima aqueles mapas do IBGE, né, onde a gente calculava a área com papel milimetrado. E aquilo ali eu fui me empolgando, né? O professor Roberaldo Carvalho, que era o tutor do PET de engenharia na época, né? Eu estava coordenando, ele estava me orientando num trabalho de hidrologia no Rio Pratagi, aqui ao lado, e foi o meu primeiro congresso de gestão de recursos hídricos, foi em Pernambuco, né? Eu fui apresentar um trabalho que eu fiz com o professor Roberaldo sobre o Rio Pratagi, que é um rio usado para abastecimento de água aqui de Maceió. E é interessante que nesse congresso eu conheci o Otto Pastetter, que escreveu aquele livro Chuvas Intensas no Brasil. E eu acho que aquilo ali mudou um pouco, né, as minhas emoções, porque estava ali e eu acabei sentando do lado do cara. Então, ali na frente estava Tucci, estava Lana, estava aquela turma toda, né, o Benedito Braga e o Oscar Cordeiro, tantas figuras ilustres aí. E do meu lado estava sendo homenageado. Isso foi o ano de 95, salvo engano, 95. Estava ali o Otto Pasteta do meu lado e quando eu descobri eu tinha estudado chuvas intensas, né, aquelas IDFs, e do meu lado estava o cara que escreveu aquilo, poxa, mudou a minha história. Então, eu digo, é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí fui para o meu mestrado, esqueci a Constituição Civil. Com um detalhe, agora eu estou voltando a fazer contas de cálculo estrutural e estou um pouco É, fazendo uma transição, né, para poder ficar um pouquinho mais quieto aqui em Maceió e parar um pouco de viajar pelo Brasil. há quem diga que a vida da gente é uma hélice, né? Mas, enfim, eu te garanto que não volto para a construção civil, porque eu sempre fui um péssimo aluno em construção civil, tá? Quando terminei a engenharia, eu disse, bom, então eu vou fazer cálculo de concreto, que eu tinha gostado muito. Eu fiz um cálculo só, foi uma coisa tão horrível que eu disse, não, chega, não é esse o negócio, aí o que eu vou fazer agora? Pum, IPH, acabei no IPH também, e o resto da história não sou eu o entrevistado, é o senhor. Mônica. Eu estava pensando aqui que o IPH já está com uma história aqui dentro, né, do nosso programa. A gente já conversou com várias outras pessoas que também passaram pelo IPH. E achei muito legal, Alex, essa sua história aí com esses grandes nomes, né, logo no início da sua carreira, né? Deve ter te marcado, com toda certeza. Muito Sem legal. dúvida. Alex, você pode dar para a gente assim um panorama sobre a implantação e sobre o funcionamento do sistema de gestão de recursos hídricos no estado de Alagoas? E aí eu já quero Claro. aproveitar para te perguntar, Alex, se você acha que a história do sistema alagoano ela é parecida ou ela é diferente,
se a gente comparar com a dos outros estados do Nordeste? E em quais aspectos? Ok, ok. Quando eu voltei para Alagoas, no ano 2000, montei a Gama Engenharia, nós tínhamos um problema para resolver que era o plano diretor de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Coruripe. E durante o desenvolvimento dos trabalhos, a gente percebeu uma lacuna muito grande para a tomada de decisões, porque a política de gestão de recursos do Estado de Alagoas, que é a 5965, também de 97, na verdade é uma cópia, né, da 9433, como é, né, na maioria dos estados brasileiros. Com um detalhe, né, eu estava olhando há muitos anos atrás, tem um artigo que está na lei alagoana, que foi vetado na nacional, mas na alagoana ficou, né? Porque eu acho que o escritório que escreveu aquilo é que saiu vendendo em todos os estados. Mas é um artigo interessante, que é o rateio de custo de obra hídrica. E aí, naquela questão do rateio de custo, que foi vetado na lei nacional, aqui continua. E eu sempre quis fazer uso desse artigo para ver se alavancava o desenvolvimento e a segurança hídrica usando recursos privados com planejamento de desenvolvimento econômico do setor público, né, que é uma competência do Estado manter essa coisa toda, mas a gente nunca conseguiu. Mas a implantação do sistema alagoano, ela nasceu dessa necessidade e eu era consultor da empresa que estava fazendo o plano, e aí discutindo com o Ministério Público, Alberto Fonseca é um promotor muito atuante aqui, Eduardo Normandi era da Secretaria de Estado na época, nós sentimos a falta dos comitês de bacias. E aí começamos a mobilizar, dentro do plano, desenvolvimento do plano de recursos do Coruripe, os estados, os municípios todos, né? Palmeira dos Índios, Igaci, Limoeiro de Anadia, Teotônio Vilela, Coruripe, Arapiraca, e fizemos essa mobilização. Não existia Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, nós escrevemos uma minuta de resolução de como se criar um comitê, nós provocamos o Estado, marcaram uma reunião, criaram o conselho, e aí, depois que foi criado o conselho, eles já tinham uma minuta de resolução para deliberar para que a gente pudesse criar o primeiro comitê de, de Bacia e Alagoas, que foi o Comitê do Coruripe. Nós fizemos isso no ano 2002. Em 2003, o governador Ronaldo Lessa, ele sancionou aí, né, criou por decreto o comitê, e aí oficialmente nós já havíamos trabalhado isso do ano 2001, 2002, e a partir de 2003, oficialmente, foi criado o primeiro comitê de bacia e o Conselho Estadual começou a funcionar. E aí ficou faltando uma coisa, que seria a agência de bacia. Foi quando a gente começou a discutir no ano de 2005. Fizemos um evento aqui em Alagoas, o Comitê do Coruripe, que foi o primeiro comitê a se organizar, promoveu esse evento no Marcel Marotel e nós conseguimos, por conta das amizades, né, dessa relação boa que a gente tem com a turma do Brasil, o Dalto, o Faveiro e o Chicão conseguiu mandar, eu acho que Marcelo, que é um advogado da AGEVAP, não, do PCJ, o João Jerônimo, da AGEVAP, veio para Maceió, porque quando disseram que era Maceió, ele falou que não ia mandar ninguém, ele queria vir, e a Agência Nacional de Águas mandou a Flávia Barros. E fizemos um evento aqui sobre agências de bacia. Como funciona, como é que é a lei federal, como é que seria no estado e tal. E esse evento foi no ano 2005. Só que quando terminou o evento, o João Jerônimo me chamou assim e falou: olha, Alex, você quer mesmo criar uma agência de bacia? Eu falei: olha, foi para isso que a gente fez o evento, a gente quer fazer funcionar. Ele falou: então esquece tudo que você viu aí, que você leu, você vai juntar a turma que quer fazer acontecer, cria uma associação, abre uma conta no banco, qualquer banco, e essa turma vai começar a colocar o dinheiro para vocês se mobilizarem e, a partir daí, vocês vão ter um braço executivo com dinheiro para fazer o que tem que ser feito. E foi o que a gente fez. Criamos uma associação, aí entrou o município de Coruripe, Teotônio Vilela, Palmeira dos Índios, Igaci, entrou também o município de Arapiraca, Usina Coruripe, Usina Seresta, haviam 3 irrigantes do Rio Coruripe que também queria ajudar. E todo mundo fazia aporte de R$ 1.000 e a gente já tinha R$ 7.000 por mês depois de 2006, né? Oficialmente criamos a AGE, que não é a AGE do Espírito Santo, mas foi criada a Associação Pro Gestão dos Recursos Hídricos do Comitê do Coruripe, que chama-se AGE, e de lá para cá nós criamos vários programas, inclusive a AGE
por conta de ter esse recurso, conseguimos trazer biólogos, geógrafos, engenheiros, agrônomos. E o que aconteceu? Escrevemos um projeto para um programa da Petrobras Ambiental e ganhamos R$ 2 milhões para projetos de recuperação de nascentes e educação ambiental através da associação. E aí a gente alavancou, né? Conseguimos mobilizar mais de 10 mil pessoas, professores, capacitando professores, alunos. Nós trouxemos comitês, inclusive, do Estado de Minas Gerais, o pessoal do Jequitinhonha e do Pardo, que norte de Minas ali, acabou vindo ver a nossa experiência. Nós estávamos pujantes, né, no 2007, 2008, 2009. Foi uma coisa incrível. E aí nós vivemos uma experiência bastante rica na implantação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos em Alagoas. O que eu posso falar agora é que eu lamento que as coisas, ao longo do tempo, desandaram um pouco, houve muito desânimo. O Estado, por si só, não tem profissionais concursados para segurar a peteca, né? Então, cada vez que muda o governo, troca o pessoal, porque aqueles caras ali, apesar de não ter nenhuma relação, digamos, político-partidária, estão ali trabalhando do ponto de vista técnico, mas são botados para fora e vem uma turma nova que não sabe nada e vai aprender, às vezes consegue manter um ou outro, então meio que desandou, né? Hoje nós estamos numa situação um pouquinho mais difícil do que foi em 2007. Alex, eu sei que a pergunta da Mônica tem que continuar um pouquinho fazendo a comparação aí entre os estados Ah, tá. nordestinos e com o Brasil. Mas antes disso, para não perder o fio da meada, para não deixar lá para o fim a pergunta, tu até já adiantasse a resposta. Quer dizer, a sensação que tu passas para nós que estamos te assistindo é de que o sistema lagoano, né, ele chegou num patamar é, muito adiante de vários estados brasileiros, inclusive do meu estado, do Rio Grande do Sul, né? Nesse momento, nesse período. E depois, né, como tu mesmo disseste, ao longo do tempo isso foi se esvaindo. É, dá para a gente explorar um pouquinho, Alex, por que isso? Quer dizer, não seria lógico, mas aconteceu, né? O que que aconteceu? Era uma ação que tinha a famosa vontade política, mas que acabou depois, em não tendo mais a vontade política, as coisas se esboroaram. Será que é por aí ou tem outros motivos específicos de Alagoas? Não, tem esse e tem outros motivos, porque, veja, não era nossa pretensão. Eu fui presidente do Comitê do Coruripe, né? Eu trabalhei muito do ponto de vista do voluntariado aqui. Fui presidente da AGER, da associação, e trouxe muita gente para capacitar e dar continuidade, porque se tem uma coisa que eu não gosto é de ficar repetindo as coisas. Eu gosto de ir lá, fomentar e sair fora e partir para coisas novas. Mas o que que aconteceu? O sucesso do Comitê do Coruripe foi tamanho com a nossa associação fazendo papel de agência, com o nosso comitê bastante articulado, porque tinha usuários de água. Inclusive, só para você ter ideia, em 1999, o Rio Coruripe secou, a usina Coruripe, que é o último usuário da bacia, parou de rodar, então ela parou a moagem de cana, parou de fazer açúcar e álcool, porque não tinha água no rio. E o plano fez a identificação disso e fizemos a proposta de duas barragens. Então, veja, os usuários de água, e por que parou? Por que cortou o rio? Tinha um outro usuário usineiro acima que tirava a água do rio para irrigar a cana e que não tinha outorga de direito de uso da água. Então, a gente queria organizar a coisa. Foi engraçado que eu fiz uma visita a um cidadão muito coronel, Jorge Pacheco. Antigamente o pessoal era chamado de coronel e era um daqueles coronelzão das antigas, né? Que Deus o tenha, já faleceu, mas uma figura ilustre. Eu cheguei lá para conversar com ele sobre a água e ele tinha uma nascente exuberante na fazenda dele. E a gente conversa, e ele é formado em direito, né? Aí eu falei sobre a política, sobre a lei, sobre água, que é um bem público e tal. Antes de eu sair de lá, ele disse: Ó, meu filho, essa água aqui é minha. Vocês nem se metam aqui, porque essa daqui tem dono, viu? A pública da... Aí eu falei: não, doutor, tudo certo. Mas por que acabou isso aí? O nosso sucesso estava tão bem dentro dos limites da bacia do Coruripe que motivou os outros comitês que estavam sendo formados pelo Estado a ter uma associação como braço executivo. Como eles não queriam ou não tinham essa articulação
para fazer uma associação para eles, eles trabalharam para que a gente fosse a associação única. Na época, a gente já estávamos com 5 comitês aqui no estado de Alagoas, que era o Piauí, Coruripe, São Miguel, o entorno aqui das Lagoas, Mundaú e Manguaba, né, que é o CELME, e o Pratagi. E aí eles queriam que essa associação fosse a associação de todos os comitês. Aí foi o começo do fim. Por quê? Porque os associados do Coruripe, eles estavam satisfeitos e pagando para manter aquela estrutura que resolvia a questão interna. Mas para sair para fora, né, e trabalhar, a gente precisava de mais associados e mais recursos financeiros, o que não aconteceu. E aí, pronto, foi um tango no mango e coisas mais que aconteceram que não foi bom para aquela experiência do Coruripe. E o estado de Alagoas, inclusive, fez um edital para a contratação de uma agência de bacia. Nós, enquanto associação, nos preparamos para concorrer e ganhar esse edital. Na época tinha, acho que, R$ 800 mil, com um plano de metas muito bem definido, mas não foi para frente. Não foi para frente essa licitação e acabou. O fato é que está tudo muito morno agora. E com relação aos estados, a nossa experiência, a nossa vivência, o que eu posso dizer é o seguinte: as experiências, eu conheço Pernambuco, Sergipe, porque trabalhei para eles também, conheço o Rio Grande do Norte, Paraíba. Eu acho que quem mais tentou fazer algo grandioso para o Nordeste e que essa experiência fosse compartilhada, Paulo Varela. Ele era secretário no Rio Grande do Norte. Na época, ele estava como diretor da Agência Nacional de Águas. E quando eu fui chamado pelo governador Teotônio Vilela para ser secretário de Estado, o Paulo, sabendo que eu tinha expertise na área, ele me chamou e falou: olha, Alex, a gente tem uma associação de secretários de recursos hídricos do Nordeste. Você poderia assumir esse papel que eu assumi durante um tempo. A gente vai te dar todo o suporte e vamos ver se troca essas experiências para que todo mundo cresça junto. Na época, o estado do Maranhão não tinha nada para fazer, então a gente estava querendo o Maranhão, Piauí, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, o Ceará, Rio Grande do Norte, todos já tinham muita experiência vivida, né? Principalmente o Ceará. Mas fizemos uma reunião em Fortaleza com todos os secretários de Estado do Nordeste para poder alinhavar isso aí. Mas em 2011, com a mudança do governo, eu também saí do governo, não podia mais estar à frente dessa união de secretários de Estado e não sei no que deu, acho que não deu em nada. Alex, pois é, não é nenhuma comparação, assim, talvez a gente vai voltar a isso ao Sistema Nacional, mas o Sistema Nacional, assim, objetivamente, depois se voltamos a esse assunto, Alagoas tá atrás, está na frente, está mais ou menos que nem todo. Eu estou falando do Sistema Nacional, nacional mesmo, assim, de todo o país, Aham. né? Ou não, ou nós estamos todos no mesmo barco, com as mesmas dificuldades, com questões dos comitês de bacia que não decolam, embora o número seja não significativo, a Expressivo. ação pragmática não funciona. Como é que tu vê isso? Assim? Estamos todos mesmo no mesmo barco? Não, não, eu não vejo assim, não. Eu acho que essa é uma corrida que é uma maratona, e não é uma maratona de 42 quilômetros, é um Ironman. Então, não adianta sair correndo, né, como quem vai fazer 100 metros, não pode ser o Usain Bolt, não pode, porque é uma corrida de longo alcance, né? Então, Alagoas, o que que aconteceu? A gente saiu, de fato, né, bastante rápido e teve um determinado momento em que a gente estava à frente de muitos estados do Nordeste e do Brasil. Só que devagarinho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Pernambuco. Pernambuco, devagarinho, foi fazendo, foi fazendo. Hoje tem a APAC, que é o braço executivo da gestão de recursos do Estado de Pernambuco, que tem uma força muito pujante, com pessoas concursadas, e é diferenciado. Né? O Estado do Ceará nem se fala, né? Com a COGÉ, né? Tem uma companhia de gestão de recursos hídricos que não só faz gestão de recursos hídricos, como opera também e dá diretrizes, né, para a operação de um sistema de suporte de água que dá segurança hídrica ao estado do Ceará, apesar de ser um dos estados que mais tem carência de água
aqui no Nordeste. Só que eles se prepararam para isso. Então, veja, Alagoas, assim como o hidrograma, ela foi muito rápido, agora está lá embaixo, porque nós estamos num estado onde não tem profissionais concursados para dar continuidade, nós estamos à mercê, né, de um sistema que depende do governo, sai governo, vai mudando as pessoas. A última minha experiência no governo foi em 2018 para 2019. Uma deputada me chamou para que o irmão dela foi convidado para ser secretário. E ele veio falar comigo para ter experiência, saber como é que é. E aí ele não tem experiência em gestão de recursos hídricos, é um político bastante influente, de uma família influente aqui, muito gente boa, por sinal. E ele, na conversa, ele acabou me convencendo de eu voltar para o governo e ser secretário executivo. E eu topei pelo seguinte, porque a situação estava tão ruim já há algum tempo, e eu falei, eu vou voltar para ser seu secretário executivo e eu cuido da parte técnica. Ele, enquanto político, foi cuidar da parte política, de conseguir recursos para os projetos. Durante esse período, por exemplo, eu escrevi um projeto chamado Água e Mulher, que é um programa para levar água para as comunidades quilombolas aqui no estado de Alagoas. Eu escrevi esse programa em 2010. Entreguei a secretária de Estado da Mulher na época para 70 comunidades quilombolas e nunca saiu do papel. Saiu agora. Por quê? Não foi porque o Alex, né, fez um belo programa, é porque tinha um político bom, né, que pegou um programa bom e botou para rodar, conseguiu no FECOEP, que é um fundo de combate à pobreza daqui do estado de Alagoas, recursos para colocar dentro do programa Água e Mulher, porque é um programa voltado para a melhoria da qualidade de vida das mulheres nas comunidades quilombolas. Então, veja, quando a gente juntou a técnica com a política, a gente conseguiu fazer coisas boas. Vou dar outro exemplo de sucesso aqui. Teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, a deputada Fátima Canuto trouxe a Embrapa com o projeto de barragens subterrâneas, que Alagoas não tinha. O Nordeste já tinha muita barragem subterrânea, mas Alagoas não tinha um programa. Durante a audiência pública, a gente foi percebendo, e eu, como secretário executivo, eu cheguei lá num determinado momento e decretei a criação do programa em Alagoas. Eu falei, está criado o programa de barragem subterrânea do estado de Alagoas. Como assim? Não, está criado. E nós criamos sem nenhum dinheiro, sem nenhum plano, sem nada. Mas do meu lado eu tinha a Sônia, que é uma técnica especialista em barragem subterrânea da Embrapa Solos, que fica em Pernambuco, e também o Santiago, que é da Embrapa aqui de Alagoas. Então, o Santiago e a Sônia, né, com esse projeto da Embrapa, nós demos essa conexão com o Estado e foi criado. E botamos 3 milhões de reais dentro desse programa. Fizemos um mapa para 200 barragens subterrâneas no estado de Alagoas, que saiu assim. Então, quando a gente juntou a técnica com a política, né, a gente conseguiu alavancar muita coisa que eu sozinho, como técnico, não conseguiria jamais, entendeu? Então, assim, nós tivemos vários momentos, né? E eu voltei para o Estado, capacitei, trouxe muitos técnicos, inclusive com mestrados no IPH, o Pedro Lucas, que tem doutorado em cobrança pelo uso da água, ele estava lá como meu superintendente de recursos hídricos, que depois passou a ser secretário executivo, chegou até a assumir a Secretaria de Estado, como secretário de Estado durante um período, por conta de uma vacância que houve, mas a gente capacitou. Só que o quê? Mudou o governo, saiu todo mundo foi botado para fora. Foram 35 exonerações e desandou a secretaria. Aí, quando começa a sentir falta, aí traz um, traz outro, traz outro. Isso fragiliza demais. Fragiliza demais. Eu acho que a Agência Nacional de Águas, com aquele programa de progestão, que é um programa fantástico, ela também é como um pai que quer dar tudo ao filho. Quando o pai dá tudo ao filho, não deixa o filho crescer. Então, veja, quando a Agência Nacional de Água chega e coloca o dinheiro em cima daquilo que você vai fazendo e cumprindo, é uma coisa legal. Mas eu acho que tinha que colocar metas mais ousadas para estruturar os estados. Você vê, o estado do Espírito Santo conseguiu criar a AGE, tem concursados, então tem um braço forte. Pernambuco tem a APAC, o Rio Grande do Norte tem, a Paraíba tem, o Ceará tem, Alagoas não tem. Alagoas não tem. Então, isso deveria ser fomentado porque qualquer quebra, né, de continuidade na gestão política, você tem ali uma instituição que dá continuidade. E Alagoas hoje não tem. Uhum. Primeiro uma brincadeira, depois a fala séria. Se a Alagoas estiver precisando de uma bióloga, de um engenheiro mais ou menos, a Mônica e eu estamos prontos para assumir.
Né, Mônica? Vamos embora Claro, para Alagoas. Né? pode contar com É, a gente. Bora para Maceió. Só temos a bora para ganhar com Maceió. essa importação. Alex, só um comentário rápido sobre a tua fala, né? Eu tenho repetido muito isso, de que quando eu estive no Espírito Santo, tu desse um exemplo, né? A criação da GE foi uma decisão política importantíssima para a gestão de recursos hídricos. Não é suficiente, né? Mas foi, e é importante que se salientar. No período seguinte de governo, eu estive lá, né, junto com o Paulo Artung. E também, né, essa junção ficou muito clara. Assim, nós tínhamos um trabalho na GE baseado na técnica da gestão da água, e olha que enfrentando uma estiagem que, segundo os próprios capixabas, era a maior dos últimos 80 anos. E, ao mesmo tempo, tinha o que o governador chamava de vento a favor, né? Tinha decisão política, ele era vento a favor da gestão da água no Estado. Então, essa combinação é mortal, né? É só ela que funciona. Né? Só Nem ela. só política e nem só técnica, nenhuma das duas sozinha funciona. Deixa eu avançar um pouquinho na tua vida, né? Xeretar a tua vida um pouco. Alex, tu trabalhasse, claro, né? Trabalhasse na Bahia, já falaste, Alagoas, né? O sistema de Alagoas tem muito da tua marca, trabalhasse em outros estados, né? Ceará também, Minas, quais foram eles? E outra coisa, da tua diversidade profissional. Então, tu és um consultor, né? Foste consultor, pesquisador e secretário de Estado. Funciona isso? Qual é a tua leitura dessas diferentes atividades? Eu estou treinando para ser consultor agora. Tu sabe que eu a vida toda fui poder público. Agora eu sou aprendiz de consultor e meu professor é o Lana. Eu vou contar uma história aí, rapaz, depois do Lana, né, que vale a pena, né? Quando eu fui para o mestrado, eu e o Jorge Pilar, que é um engenheiro argentino, estávamos lá e escolhemos o Lana para ser orientador, antes de falar do Estado. Ele veio com uma folhinha A4 com uns 7 temas para a dissertação de mestrado, 7. E aí eu tinha selecionado 3 dos 7 para ir conversar com o Lana. E aí ele olhou assim e disse: Você é professor universitário? Eu falei: Não. Você pretende ser professor universitário? Eu falei: Não. Então elimine esses dois, você vai fazer esse aqui. Aí como é que é isso? Ele disse: Não. Isso aqui é teoria pura. Quem vai para a universidade, para a academia, isso aqui é muito importante. Mas para quem vai para o mercado, né, tem que trabalhar com isso. E o que aconteceu? Eu trabalhei com otimização, eu trabalhei com dimensionamento ótimo de sistemas de recursos hídricos de grande porte. Eu peguei um modelo matemático de otimização, a minha função objetivo era minimizar custos e as minhas inequações tinham 10.000 equações e 10.000 variáveis a serem resolvidas. Eu programei em Fortran, eu vi que no programa passado se falou em Fortran, eu programei em Fortran para eu ler todas as variáveis de chuva, de demanda, de uma série de dimensionamento de bombas, de canal. Então, eu tinha curvas de custo de escavação, curvas de custo de metro de bomba, de energia elétrica. Eu simulei 36 anos para dizer qual era a dimensão ótima de um sistema de recursos de grande porte, que foi o canal da transposição de Pernambuco, que é o eixo pernambucano. O Nordeste tem 12 eixos de transposição, né? O alagoano, o da Bahia, do Pernambuco, do Ceará. Então, eu trabalhei em cima disso. Resultado, antes do meu mestrado, a Magna Engenharia me contratou para ser consultor e resolver um problema para o Ministério da Integração. Quem fez o sistema fui eu, Jorge Pilar, com a orientação do Lana. E aí, a minha primeira, já que você vai ser consultor, pai, minha primeira dica eu aprendi com o Lana. Eu falei: Lana, quanto é que eu cobro? Aí o Lana disse: a gente tinha estimado um valor assim, né? Mas ele botou assim: cobra 54.382,40. Aí eu falei: caramba, que precisão, esse cara é um gênio. Ele falou: não, não, não. Se você botar um número inteiro, ele vai saber que você não fez conta, aí vai dar problema. Mas se você botar quebradinho, ele vai dizer: cara, o cara calculou tudo. Resultado foi uma consultoria, não foi 54.000 que a gente faturou, mas foi 36 e alguma coisa, dividido entre o Lana, eu e o Jorge. Foi uma experiência muito interessante, porque eu queria contar. Mas eu trabalhei no Tocantins, quando eu saí da Bahia e voltei para Alagoas, eu montei a Gama Engenharia,
e fui ajudar o estado do Tocantins a fazer a implantação do sistema de outorga de direito de uso da água. Tem um manual lá que foi feito no ano 2003, né? E por que que eu fui parar no Tocantins? Quando eu estava na Bahia, o pessoal do Tocantins, Rubens Brito e outras pessoas, foram em Brasília saber onde aprender sobre outorga. E o Luciano Menezes, que estava, na época, na Agência Nacional de Uhum. Águas, na verdade, nem existia a ANA, né? Era SRH, era Raimundo Garrido, secretário nacional de Recursos Hídricos, e estava lá o Luciano, e o Luciano falou, cara, vai na Bahia, que o pessoal lá está fazendo umas coisas diferentes, porque a ANA estava se organizando ainda. E a gente já tinha desenvolvido uma planilhazinha em Excel chamada SIGO, Sistema de Gerenciamento de Outorga, que eu havia conduzido esse trabalho lá, e a gente sabia quanto tinha de comprometimento de água em cada ponto dos rios da Bahia em cima dessa planilha Excel. A gente fez um negócio bem inteligente para a época, e o Rubens Brito foi para lá. Foi que ele aprendeu lá. Ele ficou um dia no protocolo, um dia com engenharia agronômica, um dia com hidrologia, um dia com advogado e outro dia foi para o campo. Passamos 3 dias rodando para ver o que foi que a gente fez no escritório. O cara saiu encantado, resultado eu ganhei muitas consultorias porque atendi bem. Então, primeira recomendação para quem está começando, trate bem, receba bem e não tenha medo de passar o que sabe, porque você só tem a ganhar com isso. E aí eu fui para o Tocantins, de lá eu ganhei algumas licitações no IGAN, no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, na AGP Peixe Vivo. Então, eu fiz o plano de bacia do Jequitinhonha e do Pardo. Foi uma experiência rica, no Mato Grosso, Ceará, Rio Grande do Norte. Engraçado que a história do Ceará foi o seguinte: o cara produzia uma cachaça e quando o Ceará implantou o sistema de cobrança, a tarifa para a indústria era uma só. Então, indústria, R$ 1 o metro cúbico. E aí o cara que fazia cachaça, na Colonial, ele ia quebrar, porque não havia uma estratificação do uso industrial. E a gente foi para lá e estudamos um pouco, eu, o Jaildo, né, o Jaildo, meu amigo e irmão, professor da UFRB, nós estudamos esse caso lá da Colonial, e o cara ia quebrar. E nós fomos até o órgão gestor, falamos para o cara, disse, olha, isso aqui não é uma indústria que produz e tem uma capacidade de pagamento como uma indústria comum. Aqui é uma agroindústria e eles fizeram, né, a consideração, o Conselho Estadual lá se reuniu para pegar dentro do setor usuário e indústria, segmentar vários tipos de uso para poder baixar o preço da água, senão ia quebrar todo o setor de cachaça do estado de Ceará. E a nossa consultoria lá com a Colonial conseguiu abrir isso, né, no estado de Ceará, foi uma alegria grande, porque como é que ele chegou na gente? Eu já era consultor da usina Coruripe aqui em Alagoas, plantador de cana, o cara lá estava plantando cana, fazendo cachaça, aqui fazia álcool e açúcar, né? Mas eles sempre se conversam. Aí o pessoal da Coruripe falou, ó, tem um consultor aqui, fala com ele, vê se ele te ajuda nisso aí, antes que vocês quebrem. E aí, né, a gente conseguiu resolver a questão da Colonial, foi uma experiência interessante. E aí, bom, o Nordeste inteiro, né? Fizemos estudo de cobrança de Pernambuco, estudo de cobrança de Sergipe, e por aí vai. E como secretário, Alex, assim, estou te perguntando isso, a Mônica, nós estamos perguntando exatamente porque eu já estou aprendiz de consultor e a Mônica vai começar também. Mas brincadeira à parte, a leitura, né, quando se está como secretário, eu nunca fui secretário, mas fui diretor 2 vezes, né, presidente da GE. Quando se está dentro do poder público com uma capacidade de decisão na mão, né, com poder político, não importa se é muito ou pouco, mas tem, né, limitado ali as suas atribuições. E na consultoria, né, é uma outra lógica. Assim, como é que tu enxerga essa diferença de um lado e de outro do balcão? O legal de ter estudado um pouco as questões conceituais é você saber aonde está e qual é o seu papel, e não misturar as coisas. E eu pude aprender isso, por exemplo, na Bahia, com o doutor Mouzinho. O doutor Mouzinho é pai do Gabriel Azevedo, né? E também é nosso colega e conhecido aí da associação, já foi presidente da ABRH Hidro. O doutor Mouzinho, eu tive a grata satisfação de trabalhar com ele e eu vi como ele era inteligente na tomada de decisão executiva, né? Então, a gente que é muito
prolixo ou detalhista, né? Na hora de tomar a decisão para executar alguma coisa, tem que ser objetivo. Eu aprendi muito isso com ele. E o meu papel aqui não era um papel técnico, era um papel de, como conhecedor técnico, fazer as políticas acontecerem. Eu fui um pouco frustrado, por quê? Porque dentro do poder público você tem um processo de planejamento, de aprovação de orçamento, e você tem um plano de governo, né, a ser executado. Quando eu entrei no governo, esse plano já tinha sido feito, eu entrei já, digamos, do meio para o fim, 2009, 2010, e eu queria criar um programa que era o programa de recuperação de nascentes, que eu tinha conhecido, um programa fantástico que nasceu no Paraná, e aqui em Alagoas foi para Palmeira dos Índios, chamado Sombra e Água Viva, né? E eu queria criar, e eu não podia criar. Por quê? Porque não estava dentro do plano, eu só podia criar a partir do ano seguinte. E foi uma briga minha com o governador Teotônio Vilela. Eu falei, cara, que decepção, você me chama para ser secretário, eu não posso criar um programa, porque o secretário de planejamento não deixava. Né? Então, mas foi uma briga. Eu briguei por isso. Acabou que a gente criou, conseguimos R$ 500 mil para dar start a esse programa de recuperação de nascentes aqui em Alagoas, que foi um sucesso, né? Tem muitas histórias para contar desse programa. Mas, além disso, eu criei vários outros programas. E por incrível que pareça, alguns deles só vieram a acontecer 7, 10 anos depois. Um deles, que é o Prohidro, nunca saiu do papel. O Prohidro, assim, como eu falei, o Água e Mulher, eu saiu em 2019. O programa de barragem subterrânea, não, ele nasceu e foi executado em 2 anos. Então, como secretário de Estado, eu consegui, né, fazer a mobilização, né, fortalecer os comitês, mas eu não podia criar despesas fora do planejamento que já havia sido feito. E no ano seguinte eu estava fora do governo, né? O governo mudou, houve uma nova eleição. O governador queria que eu continuasse no governo, mas com outro papel, porque um aliado político havia pedido à secretaria. Por quê? Porque tinha interesses no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, assim, a secretaria ela foi entregue, na verdade, não era para ser o secretário, é porque o cara tinha outros interesses na Secretaria de Estado no Conselho Estadual de Meio Ambiente, no CEPRAM. E até aí tudo bem, eu entendo isso aí, mas o governador queria me colocar numa outra posição e aí eu também falei, olha, eu tenho a minha empresa, vou cuidar da minha vida. Se você precisar de mim, aqui eu entendo, aqui eu venho de ajudar, mas em outro lugar não dá. E aí foi uma experiência, digamos, boa do ponto de vista da experiência pessoal, frustrante como secretário, porque eu não pude fazer os programas acontecer aquilo que eu queria, mas eu deixei uma série de projetos prontos que estão saindo, né? Um deles ainda nem saiu do papel, já passaram-se 13 anos e ainda não saiu do papel. E olha que é um programa de interesses social, econômico, inclusive de combate às cheias, né? Em 2010 teve a maior cheia aqui em Alagoas, foram 18 mil casas destruídas na cheia do Paraíba do Mundaú. Eu era secretário de Estado, eu cuidei de uma frente de trabalho que era os acampamentos e mapeamento dos banheiros, da alimentação dentro dessa frente de emergência e fizemos os projetos para resolver a questão das cheias. Isso, não resolve. É engraçado que os políticos são eleitos para resolver as questões da sociedade, mas não é bem assim que acontece, né? A sociedade, agora mesmo, choveu 3 dias em Maceió, tivemos vários transtornos e eu fiquei só esperando. Daqui a pouco saem as manchetes aí, ó. Gente desabrigada, barranco caindo, rio enchendo, e tudo se repete. Aí vem R$ 1 bilhão emergencial para poder abrigar as pessoas, mas aquilo que poderia ser gasto, esse mesmo bilhão, durante o período que não tem a chuva, para poder resolver o problema de fato, não é resolvido. Sim. E de quebra é o seguinte, né? Por exemplo, 600 milhões de metros cúbicos armazenados entre os rios Ipanema, Paraíba e Mundaú, você não só evita o desastre de jusante, que é as cheias nas cidades aqui baixas, como você armazena um volume de água capaz de irrigar 100 mil hectares, o que produziria algo em torno de 2 bilhões por ano, né, na economia do Estado. Né? Então, você mata dois coelhos com uma cajadada só. E tem um tempo de retorno de investimento muito baixo, comparado, né, com os benefícios econômicos. Eu não estou nem falando, porque vem o econômico e vem o social, que é a geração de emprego, né, o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva
do setor de irrigação com essas chuvas que acontecem e causam transtorno todo ano aqui em Alagoas e no Brasil, né? A gente viu recentemente em São Paulo, aí, entre São Paulo e Rio, acontecendo coisas parecidas. Legal. É, Mônica? essa situação, Alex, assim, mostra o quanto que a descontinuidade, né, que você citou antes, né, ou a falta dessa integração do técnico com o político pode trazer prejuízos, né? A gente vê isso, infelizmente, pelo Brasil todo. Olha, eu adorei as dicas, tá? Anotei aqui. E adorei a história do Lano dos 54 mil, não sei o quê. Olha, muito boa mesmo. Obrigada. Eu que Alex, agradeço. agora, se a gente olhar um pouco para o país, né? Como é que você vê hoje o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? O que que você destaca como avanços? O que que para você são retrocessos? E para onde você acha que esse sistema está caminhando? Olha, ultimamente eu estou bem filosófico, sabe? Já passei dos 50 e o que eu estou lendo agora é o livro de Platão, né? A República. Então, quando eu leio a República, isso me deixa muito tranquilo com o que acontece hoje no Brasil, porque 400 anos antes de Cristo já havia problemas, né, da sociedade, né? Nós não mudamos muito, porque é uma coisa intrínseca do ser humano. Então, eu acho que o Brasil avançou muito com a 9433, com os conceitos da gestão de recursos hídricos. Nós fizemos muita coisa, houve muita confusão conceitual, né, do Congresso Nacional, e aí eu acho que é o papel da nossa associação, né, fazer com que os políticos eleitos, né, eles saibam separar as coisas. Quando a gente mistura conceitos de gestão ambiental, gestão de recursos hídricos, saneamento, né, há uma confusão naturalmente muito grande, e esses avanços e retrocessos, eu entendo isso como um processo muito natural. Eu acho que a Agência Nacional de Águas foi uma atitude gigante, né? E a gente sabe da importância da Associação Brasileira de Recursos Hídricos e dos membros dela, como o Benedito Braga, o próprio Gerson Kelman, eu estou falando só dos figurões, né? Mas o Zé Machado, né? O Vicente Guilo, os ex-presidentes da ANA foram pessoas, né, muito competentes, né? Eu acho que essa turma deixou um legado muito grande e quando entrou essa questão do saneamento dentro da Agência Nacional de Águas, tumultuou um pouco. O corpo técnico da Agência Nacional de Águas eu considero como um dos melhores, né, do país, e eu diria muito mais que isso, né, talvez um dos melhores do mundo em termos de competência técnica, né? Só que há um equívoco muito grande sobre o que é uma agência de regulação, né, e o que é um órgão gestor. Então, a Agência Nacional de Águas, quando o Fernando Henrique Cardoso criou as agências reguladoras, a ANEEL e outras agências também, a ANP, uma coisa é regular serviços concedidos, a outra coisa é fazer gestão de recursos hídricos. E agora, com a entrada do saneamento, aí houve uma salada de frutas muito grande e o que está acontecendo é, de fato, uma confusão que até muitos técnicos não conseguem entender, porque são muitos conceitos diferentes. Então, assim, eu fico muito tranquilo com o Brasil e com o cenário atual, porque eu não vou sofrer com isso, que eu não vou mudar essa história. Eu sempre me preocupo em dar minha contribuição em cima daquilo que eu acho, que eu julgo que é importante, que pode até ser equivocado, né? Só o futuro vai dizer. Eu só sei o seguinte, que o que foi feito até então em gestão de recursos hídricos no Brasil, né, é louvável, e a gente precisa dar a nossa contribuição, como esses, a gente chama dentro da BRH de dinossauros, né? Um deles é o Paim, que está aí dialogando com a Eu? gente. Esses dinossauros deixaram um legado muito grande, que continuam, né, ainda muito ativo. Recentemente, aí, o Benedito Braga foi secretário, o Gerson Kelman continua como um grande expert, consultor no mundo da gestão de recursos hídricos, não só no Brasil, como fora. Então, esses altos e baixos da gestão, eu entendo isso como natural, como processo, porque quando a gente estuda o hidrograma, o rio ele é assim, né? Ele sobe e desce, sobe e desce. A gente tem que ter um reservatório para passar os momentos de seca, né? E não sofrer muito. Então, que reservatórios são esses que a gente tem que ter
dentro da gestão de recursos hídricos para sofrer menos. São técnicos contratados, concursados, que de alguma forma guardem um pouco dessas informações, desse histórico, porque a gente perde muito, né? Quantos planos diretores não estão perdidos, né? Quantos mapas temáticos em cima de objetos que são necessários serem feitos estão perdidos, que vão ter que ser refeitos, porque não há um banco de dados, nenhum lugar seguro para se guardar e dar continuidade a essa história. Mas eu não sofro com isso, porque eu tenho lido muita filosofia e o estoicismo hoje faz parte da minha vida. Muito bom. Muito bom, Alex, essa figura de linguagem, né? Essa imagem que tu fizesse aí comparando a história, né, de desenvolvimento, no nosso caso aqui da gestão da água no Brasil, com o hidrograma e a necessidade de ter uma reservazinha de água lá para os períodos de estiagem. Muito boa. Muito bom. Querido, estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, que está uma delícia. E aí, como é já de praxe, nós entregamos a palavra para os nossos convidados para que eles encerrem o programa da forma que achar melhor. Pensa aí em alguma coisa que tu considera extremamente importante e que não tenha, né, feito parte aqui da nossa conversa, dos nossos provocações, questionamentos e provocações para ti. E com isso, fica muito à vontade, assim, fala do que tu quiser e, por favor, encerra o programa para nós. Bom, então, já que eu tenho essa autonomia, o que eu posso falar é o seguinte, olha, a capacitação, ela continua sendo, né, a chave de tudo, né? É a questão da educação. Os cursos, ele tem sido muito mais, por conta da pandemia também, essa questão da tecnologia, o que eu acho fundamental. O último ano, eu já fiz pelo menos uns 4 ou 5 cursos online que foram muito importantes para mim. Mas a questão presencial, ela é muito necessária, porque as relações humanas, eu só posso falar hoje, né, com essa fluidez, né, sobre a gestão de recursos do Brasil, porque eu viajei o Brasil, porque eu rodei, porque eu tive esses contatos, que tem ficado muito diferente para as pessoas mais recentes que estão chegando no sistema. Eu acho que o governo poderia pensar nisso, fortalecer os órgãos gestores, não dando de bandeja tudo o que precisa ser feito, porque, olha só, se você, né, dá ao seu filho tudo que ele precisa, quando é que ele vai desenvolver? Ele tem que ralar um pouquinho, né? Tem que ralar um pouquinho. Então, nesse sentido, eu acho que a Agência Nacional de Águas é a grande alavanca hoje que o Brasil ainda tem para dar suporte aos estados, porque é uma agência nacional e ela tem feito isso ao longo da sua história. Então, eu diria o seguinte: a capacitação, a questão dos encontros presenciais para o fortalecimento desses laços são muito importantes para esse momento, né, sob pena de que as coisas fiquem muito, né, distantes. Eu vejo isso como uma fragilidade para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E aí entra o papel importantíssimo da BRH Hidro, que é fazer esses encontros nacional, encontro estadual. Aqui no Nordeste tem muitos encontros. E aí eu termino a minha fala com isso aí. Só para concluir, eu lembro de um evento que eu fui para a Hungria, estava lá o Zé Machado, presidente da ANA, o Oscar, né? Aí estava a Iude foi nesse evento, eu também estava o Dalto Faveiro, e lá foi um momento diferente, onde a gente pôde integrar, né? Foi o Comitê do Coruripe com a AGE, olha, a Associação de Gestão de Recursos do Estado de Alagoas, estava integrada a um grupo do Brasil que foi para a Hungria e juntos, né, estava todo mundo junto lá, a gente conseguiu fazer uma relação de amizade muito forte e até o Zé Machado, eu vou brincar agora com o Zé Machado, eu aprendi a falar cerveja, vinho branco, vinho tinto, obrigado e por favor em húngaro, né? Vörösbor, Sevenbor. Então, quem pedia bebida lá da Hungria era eu, que eu sabia falar húngaro para pedir cerveja de vinho. Então, essa coisa que parece ser uma coisa, né, frágil, não é frágil, é uma coisa que fortalece muito o sistema. Então, eu termino dizendo que esses treinamentos que existem online são importantes, são. Mas eu acho que a gente precisa fomentar mais essa aproximação, principalmente, né, com os jovens gestores de recursos hídricos e fortalecer os órgãos gestores dos estados, né, levando instrumentos punitivos, porque se a gente só se move por 2 motivos, né? Ou fugindo da dor, né?
ou buscando alegria, o conforto. Então, é dentro desse conceito de fugir da dor, né, ou da busca do conforto que a gente vai se mexer. Então, usando um pouco da filosofia ou da psicologia para que as coisas funcionem e fiquem, de fato, arraigada no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Sensacional. Alex, muito obrigada. Nossa, que conversa gostosa, divertida. Você é um excelente contador de histórias, viu? E eu acho que você deve ter contado aqui só um pouquinho aí das histórias que você tem e que você sabe. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Paim, Mônica, e vou estar sempre à disposição aí. Pessoal, este é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou como nós gostamos de chamar, Gestão da Água no Osso. Assista, participe, critique, elogie, divulgue e continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Até o nosso próximo episódio.